Então, continuando a sessão de julgamento de terça à tarde, vamos voltar para concluir o item 59. Doutor Rodrigo. Ficou ainda em discussão esse bem necessidade ali de, em relação aos depósitos inferiores a R$ 12.000. Você considerar, então, que pela disposição regimental do impondo a observância das súmulas, esse assunto necessitaria de conhecimento para ver se há depósitos inferiores a 12.000 que não totalizam 80. E aí a necessidade, os depósitos inferiores a 12, eles superam 80.000. Então, eu continuo negando para argumentar o recurso. Clérison. Acompanhe o relator. Piero. Acompanhe. Raide. Acompanhe. André. Acompanhe. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Agora é o item 66. Piero. Alves. Recurso voluntário contra a decisão da DRJ Belo Horizonte, que julgou o seguinte empate, auto de infração, referente ao imposto de renda à pessoa física, anos calendário 99 e 2001, por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e declarados indevidamente como distribuições de lucros, e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada. Termo de verificação fiscal com suas folhas, o lançamento foi certificado em 29 de 12 de 2004, a impugnação regra tempestividade, quebra de sigilo bancário, decadência, no mérito vai falar da distribuição de lucros, ilegalidade de calculação base em extratos bancários, eu transcrevo as emendas do acordo, alguns trechos do voto, para destacar essa procedência parcial, chamado no acordo de lei da produtividade, vai tratar de arrolamento de bens, versa sobre decadência, no mérito, distribuição de lucros, os documentos contábeis fiscais do recorrente das empresas devem haver laço para a distribuição de lucros, a contabilidade de distribuição, os problemas na porcentagem tratado no artigo 1.8, Código Civil, vai adentrar mais alguns pontos aí que eu coloco sobre a ilegalidade da autuação com base em extratos bancários, sobre estarem demonstrados equívocos mais graves e sendo recorrente exonerado do crédito a eles relacionados a eles ao falta de intimação da esposa do recorrente, retira completamente a certeza do procedimento fiscal, mesmo ciente que será conta conjunta. Pinheiro. Congelado. Pinheiro. A audição nula, vai tratar do 151, escolhe da prevenção simples, cabelo que se provar anexo, assim, da aplicabilidade da penalidade. Vamos lendo aí, a gente. Pinheiro. De novo? Uhum. Mas a gente vai lendo aqui, vamos lá. Tá. Sobre a admissibilidade no voto, diante da Isso. intimação em 11 de 2 de 2019, interposto em 13 de 3 de 2009, é tempestivo.
Não se exige depósito recursal, súmula vinculante, lei e tal, preenchidos os requisitos como conhecimento do recurso voluntário. Decadência. O fato gerador de imposto de renda é complexivo, ou seja, ainda que devido à antecipação à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente em 31 de dezembro. A norma em questão se aplica, inclusive, em relação ao lançamento do máximo de 42 a 930, segundo a carta 38. No caso Intel, o lançamento envolve os anos do calendário 99 e 2001. A intimação do alto é de 29 de 2014, 2004. Logo, mesmo em face de 150, parágrafo 4º, não se cogita de decadência. Fração 1, distribuição de lucros. No termo de verificação fiscal, extrai-se a motivação da descaracterização da distribuição de lucro. Tem diligência junto às empresas, o fiscal vai detalhando uma a uma das 3 empresas das quais o contribuinte é sócio. O recorrente sustenta que havia lastro nas empresas para a distribuição de lucros e a contabilização da distribuição, sendo que problemas no percentual de distribuição não modificam a natureza jurídica. Vamos lendo, gente. Vai, vamos acompanhando a leitura aí. Tá devagar aí? Tá ficando muito? Ficou agora. Vai lá, pode ir. É que você sai e volta. Como você está lendo, a gente pode acompanhar a leitura. Quer que eu Depois. saia e volte? Não. Eu estou dizendo que à medida que você está lendo, dá umas picadas, mas você volta. Como a gente está acompanhando a leitura, não tem problema. Tá. Os contratos sociais teriam obedecido ao Código Civil e o artigo 1008 apenas resguarda os sócios e os minoritários podem renunciar seus lucros em favor do recorrente, conforme atas das Assembleias Gerais Extraordinárias, não cabendo ao fisco interpretar tais renúncias. Alguém caiu. Andréia. Só um minuto. Só esperar um pouquinho, ela voltar. Beleza, pode continuar. Daí tem que mudar a questão da... colocar embaixo, né? Tá. Além disso, o recorrente acrescenta que a Carbo Brasil apurava lucros presumidos, logo incabível o entendimento do efetivo lucro oferido pela sociedade ser inferior ao distribuído, constando dos autos, escrita e declarações do imposto de renda, o que é irrelevante a já ter se retirado da MAS produtos siderúrgicos quando da distribuição. E nada impede que as partes convencionem a distribuição de um futuro resultado, quando devidamente apurado. Nas 3 atas de Assembleia Geral das empresas e tal, MAS produtos e MAS representações, carregadas aos autos, os sócios sempre deliberaram pela distribuição de lucros apenas para o recorrente. A argumentação do recorrente é no sentido de que teria havido renúncia ao lucro por parte dos sócios minoritários dessas empresas, situação que não poderia ser interpretada de modo a se retirar a parcela distribuída da natureza jurídica de lucros. Entretanto, o fato de serem pagos valores a título de distribuição de lucros apenas para um único sócio afeta a natureza jurídica dos valores pagos. Isso porque é inválida a norma jurídica individual vinculada nas atas de Assembleia Geral mencionadas, a determinar a distribuição apenas para um único sócio. Para haver efetiva distribuição de lucros, devem ser distribuídos valores a todos os sócios, ainda que eventualmente de forma desproporcional ao capital social. O pagamento de valores apenas para o sócio majoritário, ainda que contabilizado como distribuição de lucros, mesmo que poucos dias após sua retirada, gera a presunção de se tratar de rendimentos tributáveis. O fundamento em questão é suficiente para
alicerçar o lançamento, não merecendo reforma ou acordo de impugnação. Mérito, infração 002. Ilegalidade da autuação com base em extratos bancários. A argumentação relativa ao tópico da ilegalidade da autuação com base em extratos bancários veiculado nas razões recursais não guarda pertinência com a lide, eis que a infração 2, depósito bancário de origem não comprovada, restou integralmente cancelada pelo acórdão de impugnação. O fato de a infração 2 ter sido cancelado pelo acórdão de impugnação não tem o condão de invalidar o lançamento da infração 1, eis que os motivos invocados pela autoridade de primeira instância para empreender o cancelamento dela não se aplicam à infração 1. Penalidade. A aplicação da multa de ofício observou o regramento legal invocado no auto de infração, cabendo ao presidente colegiado afastar a aplicação sob o fundamento de inobservância dos princípios constitucionais da defesa, moralidade, razoabilidade, capacidade contributiva, organização física, eficiência também, esculpido no segundo da 9784 de jurisprudência, não observância de jurisprudência não vinculante, não invalida o julgamento administrativo e nem viola o princípio da segurança jurídica. TENIC, o argumento que eu sempre coloco, tratando. Primeiro, tem mais um detalhe. A questão da preclusão, ela não foi alegada na impugnação. E segundo, daí o argumento tradicional, que vai tratar do RE 582-461, do RESP 879-844, do submato 44, e suposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar de provimento. Perguntas? Votamos? Clévis. Acompanho o relator. Acompanho. 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 André. Acompanho. Então, por unanimidade, votos negar provimento ao recurso voluntário. 67 sai, retirado de pauta. 68. 69 também foi retirado de pauta. 68. Ele, recurso voluntário, interposto em face de decisão da 10ª turma, julgou procedente empate e impugnação no valor de tanto referente ao imposto de renda da pessoa física no calendário 2000, por omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior e falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão. Por termo de verificação, consta das folhas, lançamento certificado 29 de 2005, impugnação alega nulidade da autuação pela forma de apuração e multa. Eu transcrevo as emendas do acórdão. Aqui deixa claro já a última emenda, que a parte procedente de empate se diz que foi em razão da redução da multa isolada de 75 para 50. Intimado do acórdão de impugnação alega nulidade da autuação pela forma de apuração que não teria levado em consideração os demais rendimentos apresentados na declaração de custo anual e nem as demais receitas e despesas. Trata também da multa, não declarou e não pagou o imposto devido no exercício, a multa é inexistente, estaria sujeita ao disposto 44 da 9.230, mas a multa isolada somente seria devida se o recorrente tivesse declarado e pago, vai tratar de multa de 150%, extrapola o limite legalmente permitido, pede o cancelamento do auto, lavrado pela Prefeitura privada, é o relatório. Admissibilidade, intimado em 20 de 11, 18 de 12, tem festivo, preenchidos os requisitos, toma conhecimento, nulidade da autuação pela forma de apuração. Aqui eu fui mais detalhado para explicar bem para o contribuinte o que aconteceu. A simples leitura do demonstrativo de apuração do imposto de renda pessoa evidencia que foi incluída no cálculo, a base de cálculo tal, ao lado do valor de infrações, daí eu vou explicando, né? Pontualmente
até que se notar que os valores constantes da DA nos campos rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos, etc., pagos sobre os ganhos de capital, não interferem no ajuste anual. Assim, corretamente, não forem considerados. Esse daqui seria um ponto que, eventualmente, o contribuinte não explica muito bem também. Tem um outro ponto, que é que o total de deduções postuladas foi 3.237,6, mas a fiscalização ela não adota esse valor da declaração. Ele adota o limite máximo, que é 4.320, até de uma forma mais benéfica ao contribuinte. Então essa divergência ali foi benéfica, não há nenhum problema nisso. Inclusive dá para ver bem a tabela, logo acima do termo de responsabilidade do documento, porque foi uma declaração em meio papel. Logo, a apuração empreendida pela fiscalização considerou todos os elementos constantes da declaração pertinentes ao ajuste anual, não prosperando a declaração de que rendimentos, receitas e despesas teriam sido desconsiderados. Sobre multa, o acordo de incriminação já reduziu para 50% o percentual da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. Fração 2. Desculpa, esse é o qual item esse? 67, não é? Ah, não, perdão. É o 69. 67 que foi tirado de pauta, é mesmo? 68. Perdão. Eu não captei isso. 68. Ainda bem que o senhor falou. Estava vendo aqui, eu digo, não tem nada a ver, não. É. Tá. Tá no 68. É um recurso voluntário. Julgamento da DRJ Rio de Janeiro. Procedente o auto de infração, foi o julgamento, que envolveu o ano calendário de 2002, omissão de rendimento recebidos de fontes no exterior, multa isolada por falta de recolhimento, imposto devido ao carnê-leão. Esse lançamento é aquele que envolve aquele programa PNUD lá das Nações Unidas. Ele vai tratar da tempestividade, da incriminação, essa preliminar de questão de pagamento, e vai entrar também sobre essa isenção relativa ao rendimento da ONU. Transcrevo o emenda. Nos razões recursais, ele reitera basicamente essas mesmas alegações e traz uma preliminar também aqui. Então, diretamente ao voto, admissibilidade diante da intimação em 16/2, interposto em 16/3 é tempestivo. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário. Preliminar. Não prospera a preliminar de legitimidade de parte em suposta ofensa ao princípio da dignidade humana. Eis que a fiscalização imputou a recorrente comissão de rendimentos recebidos de organismo internacional e multa por falta de recolhimento de carnê-leão em relação a esses rendimentos, sendo matéria de mérito a análise da pertinência ou não dos pressupostos de fato do direito invocados pela fiscalização para alicerçar tal incriminação. Sobre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, eu transcrevo aqui o que falou o relatório fiscal. Nesse ponto, temos de ponderar a súmula carta 39, conhecida de todos, transcrever que ela foi cancelada. E por que ela foi cancelada? Em 2018, em razão do resto 1306-393, que envolve recurso especial, isso, recursos repetitivos, né? Uniformizou a jurisprudência, eu colaciono aqui a emenda. Ele discutiu especificamente o regime tributário dos rendimentos. A decisão em questão revela que a isenção alcança não apenas os rendimentos de trabalho de funcionário executivo estrito, mas também os prestadores de serviços. No caso concreto, a recorrente foi contratada como consultora independente no âmbito justamente desse programa, conforme documentação das folhas 10 a 18. Note que o lançamento não abordou se o nome da recorrente constou ou não da relação entregue à Secretaria da Receita Federal,
na forma do anexo 2 da Instrução Normativa 208 de 2002, não sendo possível cumprimentação de motivação em razão de decadência. Por conseguinte, em face da tese firmada, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, Bom, ele dá provimento. Pinheiro. Vamos resumir porque só a internet está falhando de novo. Clébison. Eu concordo aqui, embora aqui tenha alguns pontos aqui, como essa me parece que para o doutor Pinheiro seria relevante o nome da recorrente na listagem, né? Não, eu não disse se é relevante ou não. Eu estou dizendo que isso daqui não foi objeto. Se for relevante para alguém, não foi objeto. Eu não entrei, não levei o juízo de valor a esse ponto. Então, Eu não levei juízo de valor. tá certo. Então, achei que poderia ser Eu relevante. constei porque se for relevante para alguém, já está constando. Tá bem. Eu não fiz juízo de valor. Tá, que eu já me pronunciei num voto meu que não era relevante. Eu acompanho o doutor Pinheiro. Matheus? Aí, Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Acompanhe. então, por unanimidade de votos, rejeitar primário no método, dar provimento ao recurso voluntário. Encerramos a pauta de hoje. Vou parar a gravação.